E eu vejo isso diariamente no meu consultório. Pessoas que começaram com dor nas costas e, ao invés de procurar uma avaliação especializada, buscaram socorro na internet e começaram com alongamentos. E aí que está o problema. Nem sempre a dor nas costas é por tensão muscular. Pode ser, às vezes, por uma hérnia de disco, pode ser por instabilidade na coluna, que é quando uma vértebra tem movimentos anormais com relação à outra. Pode ser estenose de canal, que é um estreitamento num canal ósseo dentro da coluna, por onde passa a medula e os nervos. E o alongamento para essas doenças, ele pode às vezes agravar o problema, quando não feitos de maneira adequada. Então, antes da gente tentar fazer um alongamento para uma dor na coluna, é interessante que nós tenhamos um diagnóstico em mãos, porque senão você vai estar brincando com a sua saúde, você vai estar jogando dados com a sua saúde. E o que a ciência nos diz? Bem, diversos trabalhos científicos realizados por pesquisadores renomados mundialmente falam que alongamentos sem um diagnóstico preciso, eles podem agravar a sua condição de saúde da coluna por diversos mecanismos. Então é interessante que nós buscamos identificar qual que é o problema antes de iniciar um tratamento com alongamentos. Por exemplo, uma instabilidade vertebral. As vértebras, elas geralmente são fixas umas às outras e movimentam em conjunto com uma certa estabilidade. Determinadas doenças provocam uma instabilidade dessas vértebras. O que é isso? Elas começam a movimentar de maneira anômalas, ficam mais frouxas umas com relação às outras. Por exemplo, a espondilolistese, que é quando uma vértebra desloca sobre a outra. Nessas condições, nós devemos evitar os alongamentos, porque alongamentos eles podem sobrecarregar ainda mais essa vértebra e causar um agravamento dessa instabilidade. A segunda condição seria uma hérnia de disco. O disco, ele é uma cartilagem e ele tem uma parte externa dura por fora, né? E por dentro é uma parte mais gelatinosa. A hérnia ocorre quando esse disco, a parte externa, rompe e o seu conteúdo interno desloca, comprimindo os nervos que vão dos braços ou para a perna, depende de onde está. Nesses casos, fazer alongamento com o tronco pode aumentar a pressão nesse disco. Isso vai aumentar o volume dessa hérnia e a compressão dos nervos. Para a hérnia de disco, nós devemos também evitar o alongamento das pernas. Quando nós alongamos as pernas, ocorre um estiramento do nervo. Esse nervo ele pode ter um conflito maior sobre a hérnia e agravar o quadro de inflamação, de dor e retardar ou até prejudicar o seu tratamento. Então, para hérnias de disco, também devemos evitar alongamentos. E a terceira condição é uma condição muito conhecida como estenose de canal. O canal vertebral é uma estrutura óssea por onde passa a medula e os nervos dentro da coluna. Diversas doenças podem causar a compressão da medula e do nervo na passagem por esse canal. Nesse caso, alguns alongamentos devem ser evitados. Quando nós inclinamos o corpo para frente, esse canal ele abre e os nervos e a medula ficam mais livres. Quando nós inclinamos para trás, eles ficam mais comprometidos, ficam mais apertados. Isso aí pode piorar os sintomas e pode agravar o problema. Então, exercícios que fazem alongamentos para trás, como ponte, para esses pacientes são contraindicados. E antes também, de iniciar alongamentos, nós temos que excluir algumas condições de saúde que também podem causar dores e até mesmo problemas com alongamento, no caso de osteoporose, fraturas, tumores e até mesmo infecções. Então, o diagnóstico ele é fundamental. Os alongamentos são muito bons para a coluna, não estou falando isso. Só que alongamentos sem saber qual é a causa da sua dor, ele pode estar piorando o seu problema e agravando seus sintomas. Aí você me pergunta, doutor, mas então o que eu devo fazer? E eu vou te dizer, procure um diagnóstico. Não tente buscar soluções rápidas na internet, soluções fáceis, soluções que não são feitas, informações que não são dadas por especialistas. Procure uma avaliação médica. Não é paranoia, é prevenção, é cuidado. A dor é um sinal que seu corpo não está bem e que você precisa de cuidado. Então procure um médico, ele vai fazer um interrogatório sobre as suas condições de saúde, ele vai fazer um exame físico detalhado e até mesmo te pedir exames se for necessário. A partir daí,
ele vai te orientar com relação ao seu diagnóstico e ao tratamento. Se os alongamentos tiverem indicação no seu caso, o médico irá te prescrever alongamentos específicos para a sua condição de saúde. Então, não tente realizar nenhum tratamento de forma inadequada, de forma fácil e sem avaliação e supervisão de um profissional. Lembra daquela minha paciente que eu disse? Pois bem, ela me procurou, nós fizemos um diagnóstico, ela iniciou o tratamento com medicamentos e fisioterapia. Em 2 meses ela ficou muito bem, ficou com uma redução da dor em torno de 90% e hoje em dia ela está excelente, sem dor, fazendo atividades físicas com supervisão de um profissional. Então, dor na coluna é um sinal de alerta, é o seu corpo te enviando uma mensagem de que algo não está bem. Não ignore esse sinal. A dor ela precisa ser investigada antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, principalmente esses tratamentos aí vistos na internet, soluções fáceis, soluções simples, soluções dadas por leigos. Foge disso, procure uma avaliação médica e inicie um tratamento correto após o diagnóstico certo. Você fazendo isso, a sua coluna irá te agradecer e você terá uma vida saudável. Então, busque sempre um diagnóstico quando aparecer uma dor e trate com um especialista e siga as orientações que ele te der. Se você se identificou com esse vídeo ou conhece alguém que está passando por esse desafio, compartilhe. A sua interação é fundamental. Curta, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber atualizações. Lembre-se sempre, informação correta e científica é o caminho mais curto para você poupar tempo, dor, ansiedade e sofrimento. Eu sou o Dr. Lorimar Toledo e aguardo você no próximo vídeo.